Olá, boa noite a todos, bem-vindos, eu sou André, estás no canal Águia, vou aqui fazer uma breve análise com vocês no Benfica 4, Juventus 3. Assistimos a um grande jogo de futebol, com certeza que os adeptos que foram ao estádio deram por bem emprego o dinheiro do bilhete, um grande espetáculo de futebol começou nas bancadas e arrastou-se para o relevado, uma exibição de luxo, no meu entender a melhor exibição do Benfica na temporada. O Benfica ganhou 4-3, podia ter ganho por muito mais, mas já lá vamos à análise do jogo. Primeiro que tudo, dizer que o Benfica está qualificado, está entre as 16 melhores equipas da Europa. Agora a questão será, o Benfica qualificará-se em primeiro ou em segundo lugar? É isso que ficará definido no último jogo da jornada contra o Maccabi Haifa. O Benfica está a representar bem a sua história e a sua dimensão, pois está a brilhar ao mais alto nível, não só na Liga Portuguesa, como na Liga dos Campeões. 60 mil euros na conta bancária, qualificação a uma jornada do fim, portanto, o Benfica não podia ter melhor arranque de época que este. O Benfica já fez grandes jogos esta temporada, mas para mim este foi o melhor, pelo menos até o minuto 70. O Benfica apresentou um 11 sem grandes surpresas, já era o 11 esperado. Para mim, de facto, surpreendeu-me apenas uma peça, que foi a não entrada do Neres. Eu pensei que eventualmente pudesse entrar o Neres, mas tendo em conta o histórico de Roger Smith, que normalmente não aposta em jogadores que estão a recuperar de lesão, até se compreende esta não aposta do Neres, que teve uma lesão física, uma lesão muscular, aliás, jogou no Porto há alguns minutos e fez os minutos que ele entrou, jogou bem. E eu pensei que ele entrasse neste jogo, não entrou o Fredrik Auschwitz. O Fredrik Auschwitz, mais uma vez, cumpriu bem o seu papel, não sendo a sua posição habitual, jogou bem e fez uma boa atuação. Mas falando do Benfica, que jogou com o seu 11 típico, habitual, sem o Neres, mas com o Auschwitz, o Benfica fez uma atuação de gala. Portanto, o Benfica conseguiu pôr em campo o estilo de jogo Roger Smith, um estilo de jogo ofensivo, um estilo de jogo de pressão alta, um estilo de jogo dominador, em que o Benfica tem a posse de bola, passa a bola ao primeiro, segundo toque e faz passes bem direcionados e com qualidade. Portanto, a equipa já sabe onde se deve posicionar em campo e já sabe onde está o seu colega e já sabe a quem passar. Tivemos João Mário e Fredrik Auschwitz na armação do jogo, armar jogo para o Rafa e para o Gonçalo Ramos. Tivemos Enzo Fernandes e Florentino a fazer os equilíbrios. Tivemos Alex Grimaldi a dar profundidade. Tivemos Otamendi e António Silva a dar garantias defensivas, com o Vlaco Dimos, que hoje não foi um Vlaco Dimos gigante que foi em outros jogos, mas foi um Vlaco Dimos competente, no meu entender. Portanto, eu não vou aqui estar a atacar o Vlaco Dimos, apesar de termos sofrido 3 golos. Portanto, o Benfica, durante 70 minutos, fez uma exibição de luxo, uma exibição de alta qualidade e que, para mim, durante os primeiros 70 minutos, foi a melhor atuação da época, em que brilhou o Rafa a grande nível. Portanto, a equipa toda brilhou ao mais alto nível e tiveram todos eles uma exibição muito sólida. Mas o Rafa, para mim, foi o melhor jogador em campo e o meu destaque positivo, e passando já à fase dos destaques positivos, para mim o destaque positivo deste jogo, em termos individuais, é o Rafa. Toda a equipa, mas se tivesse de destacar alguém, era o Rafa. Foi a grande figura do jogo, fez um bis, marcou 2 golos de grande recorde técnico, de fim de recorde técnico, uma exibição fenomenal do início ao fim, uma exibição memorável que Rafa vai, com certeza, recordar e mostrar aos seus netos. A parte negativa, da parte do Benfica, a parte negativa foi os últimos 15 minutos, mas isto aconteceu porquê? Porque o Benfica já veio num acumular de jogos de grande intensidade. Sábado jogamos contra o Porto, um jogo de alta intensidade, e portanto o Benfica, a partir do minuto 70, fisicamente quebrou e a Juventus, não pela sua qualidade coletiva, porque a Juventus esteve muito mal em termos coletivos, mas sim pela capacidade física dos jovens jogadores da Juventus que entraram no segundo tempo, como o Milik, salvo erro é esse o nome do jogador, que entrou logo ao intervalo, fizeram a diferença. Portanto, o Benfica, a partir do minuto 70, com um desgaste físico enorme, e a Juventus aproveitou esse desgaste físico para marcar os seus golos. Portanto, o Benfica estava a ganhar, esqueci de referir essa parte, o Benfica estava a ganhar por 4-1 até o minuto 70, e o Benfica estava perto de fazer o 5-0, estava mesmo à porta ao 5-0. O Benfica não fez o 5-0 e a Juventus reduziu quase por acaso, devido à frescura física dos seus jogadores e do fantástico pé esquerdo do jogador da Juventus, o jovem jogador da Juventus que entrou ao intervalo. Portanto, referi que também que os golos, que eu não fiz essa referência, foi do António Silva, ao minuto 17, portanto, o primeiro golo de António Silva enquanto oficial, enquanto jogador sénior, digamos assim, foi ao minuto 17 que abriu o marcador. Depois tivemos o empate por Queens, depois, isto tudo na primeira parte. O João Mário voltou a dar vantagem ao Benfica num penalti bem assinalado, em que o Washington ganhou esse penalti. E antes do intervalo ainda tivemos um grande gol de Rafa Silva de calcanhar que faz com que o Benfica vá em vantagem para o intervalo com 3-1. Na segunda parte, o Benfica parecia que tinha matado o jogo,
com o 4-1 de Rafa. O Benfica continuava a espreitar, o 4-1 foi ao minuto 50. Até ao minuto 60 o Benfica criou inúmeras oportunidades, podia ter marcado mais um, mais dois, mais três golos, podia ser uma goleada histórica. Não os fez e a Juventus acabou por marcar ao minuto 77 por Milik e ao minuto 79 por McQueen. E eu acho que a Juventus conseguiu esses golos não por mérito próprio, mas por mérito do Benfica, devido ao desgaste físico que o Benfica apresentou. O Benfica desgastou-se fisicamente e os jovens jogadores da Juventus que entraram, foram substituídos e que refrescaram a equipa da Juventus, conseguiram, com mais pernas que os jogadores do Benfica, marcar a diferença nesse aspecto físico. Portanto, acho que este jogo vai ficar marcado como um jogo de grande qualidade, um jogo em que tivemos 7 golos, portanto, com certeza que vai ser um jogo que toda a gente vai recordar daqui para a frente. É um jogo que vai ficar na história. Mais uma vez a Juventus perde, a Juventus, desde que existe a Liga dos Campeões, não ganha no Estádio da Luz e continua a não ganhar. E isso é bons motivos para o Benfica estar satisfeito. Quanto às contas do grupo, o Benfica está em segundo lugar, com 11 pontos, ex-aequo com o Paris Saint-Germain, ou melhor, tem em primeiro lugar o Paris Saint-Germain e o Benfica tem os mesmos pontos, 11 pontos. Aqui o que é que difere o Benfica do Paris Saint-Germain? É o facto do Paris Saint-Germain ter mais golos marcados. Portanto, o Paris tem 14 golos e o Benfica tem 10, enquanto golos sofridos estão empatados. Portanto, aqui a diferença de 4 golos que o Paris marcou que tem mais, porque goleou o Maccabi Haifa, salvo erro, por 7-2 ou 7 qualquer coisa, está a fazer a diferença neste momento. O Benfica ainda pode se qualificar para, em primeiro lugar, para isso tem que ganhar ao Maccabi Haifa e tem que esperar que o Paris ou empate, ou perca, ou se ganhar, que o Benfica marque mais golos que o Paris, mas é complicado marcar mais, porque a diferença de golos são 4. Portanto, a Juventus está em terceiro lugar, a Juventus e o Maccabi Haifa estão a lutar pela taça, pela Liga Europa, aliás, com ambos os clubes com 3 pontos, e é assim que estão as contas do Grupo H da Liga dos Campeões. Obviamente que estes números são motivos de orgulho para o Benfica, esta qualificação, ainda a faltar um jogo para o final, é motivo de orgulho. O Benfica, se ganhar o próximo jogo para o Maccabi Haifa, vai bater o recorde de pontos na fase de grupos da Champions, portanto, mais um motivo de interesse para o jogo contra o Maccabi Haifa. Não só pela possibilidade de conquistar o primeiro lugar, mas também pela possibilidade de conquistar um recorde de pontos, que será a vitória contra o Maccabi Haifa, que vai nos permitir, mais uma vez, que esta equipa entre na história como recordista de pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Recordista a nível interno, ou seja, de todos os Benficas, este Benfica, se ganhar, o próximo jogo vai bater o recorde de pontos, o seu próprio recorde de pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em relação aos próximos jogos, o Benfica vai jogar contra os Chaves, já no próximo sábado, dia 29, portanto não falta assim tanto, faltam 4 dias, e depois vai jogar contra o Maccabi Haifa na quarta-feira, no dia 2 de outubro, que será o último jogo de encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões. Esperemos que o Benfica mantenha esta toada de futebol positivo, esta toada de futebol ofensivo e de alta qualidade, e continue a mostrar que o Benfica é um clube grande, um clube que, para além de passado, também tem presente. E a prova disto é que o Benfica bate o pé ao PSG, bate o pé às Juventus e vai bater o pé a todos os adversários que venham de salto alto jogar na Luz. Vão ser todos desossados, como foi desossada às Juventus, em pleno Estádio da Luz, em pleno Inferno da Luz. Bom, forte abraço, fiquem bem, viva o Benfica e até uma próxima.